Foi enterrado hoje o corpo do diretor de jornalismo da TV Band Brasília, Sérgio Amaral. Centenas de pessoas foram se despedir de um dos jornalistas mais queridos do país e, sobretudo, daqui, da capital federal. Muitas flores, muitas pessoas, muito carinho. Assim foi a despedida do nosso eterno doutor Sérgio Amaral. Também não faltou a bandeira de uma grande paixão, o time Atlético Mineiro. Vários amigos conquistados ao longo de mais de 40 anos dedicados ao jornalismo estiveram presentes. Uns colegas lá, quando ele fez jornalismo lá na FAF-BH, e depois voltamos a nos encontrar aqui em Brasília. E por uma dessas ironias, nossos filhos ficaram amigos e o filho dele, o Renato, é padrinho da minha neta, para você ter uma ideia de como a ligação, meu vizinho. Mas fora disso, todo mundo fala muito bem. Por quê? Porque é um exemplo. Eu conheci o Sérgio por volta de 1995, numa emissora local aqui em Brasília. A gente chegou a apresentar eventos juntos, ele gostava muito de música baiana. Então a gente chegou a apresentar a Micarecandanga, que era uma micaré que tinha aqui em Brasília na época, todos os anos. E eu cheguei a apresentar ao vivo uma Micarecandanga com Sérgio Amaral. E ele ali se fazia, porque era a praia dele. Muitos também lembraram das oportunidades que Sérgio deu a várias pessoas ao longo dos anos. Ele foi responsável pela minha primeira oportunidade, meu primeiro emprego no jornalismo em Brasília, né? Eu vim do Nordeste e ele abriu os caminhos para mim aqui em Brasília, na época na TV Justiça. Eu comecei e depois nós trabalhamos novamente juntos na TV Record. E sempre muito atento, muito carinhoso. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, também fez questão de se despedir do amigo e lembrou da transformação que Sérgio fez quando foi secretário de comunicação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi quem democratizou a pauta, no sentido do anúncio da pauta de julgamentos ter o detalhe do assunto que seria discutido. Antigamente a pauta era divulgada apenas com o nome das partes e o número do processo. E foi ele, como secretário de comunicação, que trouxe o assunto que seria debatido, o que foi muito importante para todos os setoristas, todos aqueles que cobrem, mas também para as partes, para o cidadão que acompanha o Supremo Tribunal Federal. Sérgio Amaral morreu aos 66 anos em decorrência de um câncer. O jornalista trabalhou no SBT, TV Manchete e em assessorias. Ele assumiu a Band Brasília em 2011, deixa esposa, 3 filhos e uma neta. Vários jornalistas, políticos, personalidades e amigos compareceram ao velório. Além de ser uma pessoa muito querida por todos, Sérgio era um verdadeiro amante da vida e deixa um grande legado. É um cara que sempre lidou muito bem com seus pares, sempre trouxe muita segurança aos jornalistas mais novos que chegavam na redação para trabalhar. Muitas vezes você via um jornalista novo chegando meio inseguro, meio nervoso, e o Sérgio dava toda a tranquilidade, falava: olha, você vai entrar no ar porque você tem condições, porque você é preparado, porque a gente acredita em você, então relaxa, manda a informação, manda o seu recado, e aquilo dava muita segurança para os jornalistas. Depois do velório, o corpo foi levado para um crematório em Valparaíso. O legado desse grande jornalista ficará para a história.